Boa noite, eu me chamo Jéssica e hoje eu vou falar da introdução à citologia e os meus colegas eles irão dar continuidade a esse tema e se aprofundar melhor. Primeiramente, eu começo falando do que é citologia. Citologia é o estudo da célula, mas o que é uma célula? A célula é uma unidade funcional ou fisiológica de todo ser vivo. Eu trouxe dois exemplos aqui de célula, a célula vegetal e a célula animal. Ela é muito importante para realizar as funções do nosso corpo e para estruturar o nosso corpo, não só o nosso, mas também como de todos os outros seres vivos. Todo ser vivo é constituído de célula. E esse nome célula, ele foi usado pela primeira vez por volta do ano de 1665 por um cientista. O cientista chamava Robert Hooke, é esse que a gente pode ver na imagem. E esse cientista, ele estava observando em um microscópio bem antigo, que é esse que a gente vê aí na imagem. Esse microscópio foi um dos primeiros que existiu. E ele estava observando nesse microscópio alguns cortes de cortiça. Cortiça, ela é um tipo de casca de árvore. E aí, no microscópio, ele viu essa imagem que a gente está vendo em círculo cinza. Aí ele chegou à conclusão de que ele estava vendo nesse corte pequenos espacinhos, pequenos buraquinhos. Ele viu que a cortiça formava esses espacinhos e ele deu o nome de célula para esses pequenos espaços. E aí o tempo foi passando, os microscópios também foram ficando cada vez melhor para poder enxergar as células. Com isso, foi possível perceber que todo ser vivo é formado por células. Depois de observar bastante e estudar, chegaram à conclusão de que todo ser vivo é formado por célula. Sendo que muitos deles são bem pequenininhos, que a gente não pode enxergar a olho nu. Ou seja, precisa de ajuda de algum microscópio. Esses organismos que eu estou falando, eles são formados por uma única célula, que é o exemplo, por exemplo, a gente tem aí essa bactéria. E a gente também tem eu trouxe como exemplo, outros organismos, outros seres vivos. Como eu disse, todo ser vivo é formado por célula. Aí a gente tem como exemplo a bactéria, uma planta, um animal e o fungo. O que eles têm em comum é que têm células. Uma das coisas que eles têm em comum. Quando tem esse organismo de só uma célula que eu falei, nós chamamos de unicelular. Mas se esse organismo for formado por mais de uma célula, nós chamamos de pluricelular. Um exemplo de organismo pluricelular são os seres humanos, pois nós possuímos mais de 50 trilhões de células. Mas elas são tão pequenas que dá para colocar 10.000 células na cabeça de um alfinete. As pluricelular, como eu já falei, são organismos formados por mais de uma célula. E a gente pode ver um exemplo aí nessa imagem. As células de vários tipos, né? Cada uma desse tipo de célula, ela tem uma função diferente no organismo. E todas são importantes para o bom funcionamento do nosso corpo. E também para o funcionamento correto do organismo de outros seres vivos. Como a gente pode ver aí nessa imagem, tem as células do músculo do braço, tem as células da gordura, as células do sangue, do revestimento do esôfago, da cartilagem dos ossos e também tem a dos ossos. Essas células trabalham em conjunto para o organismo ter um bom funcionamento. Os seres vivos também possuem diferença nas estruturas celulares, sendo classificada como, a gente pode ver aí, procariontes e eucariontes. Algumas células, elas têm uma estrutura simples e não possuem núcleo. Essas são as procarióticas e as eucarióticas, elas têm uma estrutura mais complexa
e possui núcleo, que é essa que a gente pode ver aí. As células procarióticas, elas são bastante simples, não possuem núcleo verdadeiro. E o exemplo disso são as bactérias e cianobactérias. Já as células eucariontes, como eu já falei, elas apresentam um núcleo definido e elas estão presentes em protozoários, fungos, animais, plantas. Agora nós vamos falar de uma outra estrutura da célula, que é a membrana plasmática. Bom, a célula ela tem uma estrutura chamada membrana plasmática, né? Todas as células apresentam essa estrutura. Ela funciona como uma barreira que impede tanto a saída do conteúdo celular para o meio, quanto o fluxo de qualquer partícula para o interior da célula. Essa membrana, ela envolve a célula, dá forma à célula e separa a parte interna do meio externo. E ela é tão fina que sua espessura está entre 6 e 9 nanômetros. E qual é a função da célula? É de transporte e seleção de substância, proteção, permeabilidade. Por ser uma estrutura semipermeável, ela permite transporte e seleção de substâncias que entram e saem da célula. Através dela, o oxigênio, os nutrientes entram na célula e os resíduos celulares, eles são eliminados, tá bom? Essa estrutura também é muito importante porque ela atua como uma barreira de proteção do espaço intracelular, garantindo que a célula vai ficar protegida. Ela garante a integridade da célula. Uma característica muito importante dessa estrutura também é a permeabilidade seletiva, ou seja, ela funciona como se fosse um filtro que permite a passagem de substâncias pequenas, só que ela impede ou então dificulta a passagem de substâncias de grande porte. E as características da membrana? Ela pode ser flexível, pode ter fluidez e grande poder de regeneração. A membrana plasmática ela apresenta estruturas como flexibilidade, ela também é fluida e com grande poder de regeneração, como eu já falei. O modelo dessa estrutura ela foi desvendado em 1972 e recebeu o nome de mosaico fluido. Esse nome se deu pelo fato de a estrutura apresentar uma camada dupla de lipídios e conter proteínas imersas em sua estrutura. A fluidez ela se deve ao fato das moléculas lipídicas estarem em constante movimento. As moléculas lipídicas são essas aqui que eu vou mostrar agora. A composição da membrana é lipoproteica, ou seja, ela é composta por lipídios, especificamente por fosfolipídios, que são esses que a gente pode ver na imagem 1, que é vermelho e amarelo. Os fosfolipídios, eles formam uma camada dupla e ela é chamada de bicamada lipídica. Ela permite a flexibilidade e a elasticidade da membrana e mantém distribuída as proteínas que desempenham diferentes funções. O interessante dessa camada fosfolipídica é que ela apresenta polaridade, ou seja, a cabeça é polar e hidrofílica. A cabeça é essa representada em vermelho, enquanto a cauda é apolar e hidrofóbica, essa apresentada em amarelo, a cauda amarela. A porção polar da cabeça, que é a cabecinha vermelha, é toda essa porçãozinha vermelhinha, toda essa estruturinha vermelhinha é a porção polar da camada, que é voltada para o exterior da célula, como vocês estão vendo. Na segunda imagem, essa estrutura, essa porção polar, ela está representada em amarelo, que é a mesma coisa, só é uma imagem mais aproximada. E essa porção polar, ela está voltada para o exterior da célula. E como eu já disse, ela é hidrofílica, ou seja, essa parte pode interagir com a água. E a porção apolar são essas caudinhas que tem, que está sendo identificado aí também na imagem, parte hidrofóbica, que ela fica no interior da membrana e, portanto, ela não interage com a água.
E as proteínas? As proteínas, elas são representadas por enzimas, glicoproteínas, proteínas transportadoras e antígenos. As enzimas, elas possuem diversas funções catalisadoras que são responsáveis por facilitar as reações químicas intracelulares. As proteínas, elas são classificadas em transmembranais ou periféricas. Vamos observar aqui essa segunda imagem que a gente vai perceber isso. As proteínas transmembranais, elas atravessam a bicamada lipídica lado a lado, ou seja, ela fica de um lado a outro. Essa proteína que a gente pode ver que ela vai de um lado ao outro da bicamada lipídica, elas são chamadas proteínas transmembranais. Aí na imagem ela está identificada como proteína de canal e proteína integral. Também há as proteínas periféricas, que elas se situam apenas em um dos lados da bicamada. Ou seja, ela fica ou embaixo ou então em cima. Uma delas é essa proteína periférica, tá bem aí embaixo, e a outra é a proteína globular. Essas aí são exemplos de proteínas periféricas. Como eu disse, essa membrana plasmática, ela facilita ou dificulta o transporte de substância, né? E como é feito esse transporte de substância? Algumas substâncias atravessam espontaneamente a membrana plasmática, caracterizando o transporte passivo. Mas outras, elas são forçadas a sair da célula ou a entrar nela, e esse processo é denominado de transporte ativo. As substâncias essenciais para o metabolismo celular, elas são conhecidas por receptores específicos na membrana. O transporte de substância através da membrana plasmática, como eu já disse, pode acontecer de forma ativa ou passiva. Vamos ver sobre o transporte de substância passivo. O passivo ocorre sem gasto de energia, né? Porque é uma forma natural. As substâncias, elas deslocam-se do meio mais concentrado e vão para o menos concentrado. E isso pode ser feito por difusão simples, como eu coloquei aí no slide, que é quando ocorre a passagem de partícula de onde são mais concentrados para as regiões em que sua concentração é menor. Aí, quando acontece isso, a gente chama de difusão simples. Pode ser feito também por uma outra forma, pela difusão facilitada, que é quando a passagem através da membrana, passagem de substâncias com água e enzimas, encontrada na bicamada lipídica. Quando ocorre isso, é porque esse processo é difusão facilitada. Há também um outro processo chamado osmose. Ele pode ser feito também esse transporte de substância, que é quando há passagem de água por um meio menos concentrado, chamado de hipotônico, esse meio menos concentrado, que é uma região com menor concentração de soluto, aí passa para o outro lado mais concentrado, ou seja, hipertônico, onde o soluto está em maior quantidade. Quando ocorre esse processo, nós chamamos de osmose, certo? Já o transporte ativo, ele ocorre com um gasto de energia, ele não é tão natural como o transporte passivo. As substâncias, elas deslocam-se da região de menor concentração para a de maior concentração, ou seja, contra um gradiente, elas vão contra um gradiente. O exemplo disso é o transporte em bloco, que ocorre quando a célula transfere grande quantidade de substância para dentro ou para fora do seu meio intracelular. E também a endocitose, que é quando o processo de entrada de partículas na célula há por meio de vesículas chamadas endossomas. Há algumas criação de vesículas que elas
facilitam a entrada de partícula dentro da célula. Aí, quando ocorre isso, a gente chama de endocitose. A gente fala que esse transporte é ativo por meio de endocitose. E também a exocitose, que é o contrário, é o processo de eliminação de partícula. Endocitose é o processo de entrada e a exocitose de eliminação de partículas, que elas são digeridas e elas é como se fosse um lixo das células, vão para fora da célula. É isso, chegamos ao fim desse vídeo introdutório e a continuação vocês vão acompanhar com meus colegas e boa noite. Essas são as nossas referências.